A estreia de um stand mais sustentável e tradicional e a aposta na gastronomia e vinhos, natureza e cultura foram algumas das novidades do turismo do Algarve na edição deste ano da BTL Bolsa de Turismo de Lisboa 2024, ponto de encontro para profissionais do setor e público em geral, que decorreu de 28 de fevereiro até domingo, dia 3 de março. Uma jornada imersiva pelos sabores, cultura e experiências da região, num espaço promocional onde estiveram representados os 16 municípios e 18 unidades hoteleiras e operadores turísticos. O balanço do ano turístico 2023 e as perspectivas para 2024 foi apresentado pelo Presidente do Turismo do Algarve, André Gomes, com as grandes apostas do destino turístico para este ano, desde a participação em 70 feiras e eventos, passando pela qualificação dos castelos de Castro Marim e Alcotim. Muitas são as novidades para 2024 que agora vamos recordar. Mais uma vez, bem-vindos ao Algarve. Permitam-me cumprimentar-vos a todos e agradecer a vossa presença neste que é um momento de fazermos um balanço daquilo que foi a atividade do setor na região em 2023 e, de certa forma, também perspectivarmos o futuro. Perspectivarmos o futuro agora para 2024 e, inclusivamente, para os anos seguintes. Vivemos numa economia onde a atividade vivemos numa região, onde a atividade do turismo constitui de facto aquilo que é a principal alavanca da economia regional, com um forte peso e impacto no contributo que dá para o desempenho da economia nacional. Vou-vos deixar aqui alguns dados que permitem, de certa forma, caracterizar aquilo que é o peso do setor e aquilo que foi o desempenho do setor em 2023. Temos uma população empregada no setor terciário registada em 2023 na ordem dos 173 milhares de pessoas, de trabalhadores, numa região que registou, com números agora bastante recentes, em 2022, o maior crescimento de uma região da União Europeia em termos daquilo que é o seu contributo para o PIB, na ordem dos 11.600 milhões de euros. Temos 657 estabelecimentos turísticos em 2023 na região, 44.268 alojamentos locais, 1.398 empresas de animação turística, 734 agências de viagem. Isto para além de outras empresas e setores ligados direta ou indiretamente ao setor do turismo, também a sua atividade contribui bastante para aquilo que é a dinâmica do setor. Estamos a falar de restauração, estamos a falar de empresas de rent-a-car e transferes, dos golfes, das infraestruturas e das empresas que trabalham na área dos eventos, que tanta importância têm para a nossa região, entre muitas outras. Conforme referi, 657 unidades de alojamento classificado, com destaque para hotéis em diferentes categorias, apartamentos turísticos e hotéis-apartamentos. Estes números permitem-nos ver aquilo que foi um crescimento, diria, sustentável deste nível de oferta na nossa região, se não vejamos que a variação nos últimos 5 anos é inferior a 100 unidades de alojamento classificado. Depois temos uma oferta a este nível de mais de 127 mil camas, também aqui com destaque para os hotéis, com diferentes categorias, para os apartamentos turísticos, para os hotéis-apartamentos, com uma variação nos últimos 5 anos na ordem das 10 mil camas. Porque cada vez também tem tido maior preponderância naquilo que é a nossa oferta, as 44.268 unidades de AL que dispomos na região, com maior relevância nos concelhos de Albufeira, Loulé, Portimão e Lagos, e aqui sim verificando-se um crescimento mais acentuado nos últimos 5 anos. Se não vejamos que em 2019 tínhamos cerca de 30 mil unidades de alojamento local, registrando agora em 2023 cerca de 44 mil. 2023 foi de facto um ano de muitos desafios, de algumas incertezas, como foram conhecidas de todos e tivemos a oportunidade de trabalhar e de verificar ao longo do ano. Mas de facto, perante um ano de desafios e de incertezas, a verdade é que tivemos também um ano de recordes. A região atingiu aquilo que foram os melhores números de sempre ao nível dos proveitos, com proveitos superiores aos 1.500 milhões de euros ao nível do alojamento turístico. Também recordes ao nível das voltas de golfe, tivemos mais de 1,4 milhões de voltas de golfe na região, representando 2/3 do total do golfe que foi jogado a nível nacional. Mas também a nível dos passageiros no aeroporto de Faro. Movimentou mais de 9,6 milhões de passageiros naquilo que foi o máximo histórico registado desde sempre no aeroporto de Faro. Ao nível dos hóspedes, regressámos à fasquia dos 5 milhões de hóspedes verificados naquilo que foi o período pré-pandemia.
Ao nível das dormidas, também aqui regressamos à fasquia dos 20 milhões que já havíamos registado no período pré-pandemia, ainda que aqui, a nível deste indicador, ligeiramente inferior relativamente a 2019, com uma variação, como podem ver ali, na ordem dos 2,5%. Já a taxa de ocupação nas unidades hoteleiras da região cresceu em 2023 para 57,8%, 7,3% além dos 53,9% registados em 2022 e acima dos 56,4% registados em 2019. Não obstante, e conforme o próprio INE teve a oportunidade de evidenciar, entre 2019 e 2023 o Algarve manteve-se sempre como o principal destino turístico nacional, a nível do indicador das dormidas. Representámos uma cota na ordem dos 26,4% do total das dormidas em Portugal. Para além daquilo que é o peso do mercado nacional, tivemos como principais mercados externos o Reino Unido, a Alemanha, a Irlanda, Países Baixos, a França, a Espanha e os Estados Unidos. Um registro muito positivo para aquilo que verificamos naquilo que foi o período das franjas, o período da época baixa, tendo em conta aquilo que é um dos nossos principais objetivos, que é combater a sazonalidade que ainda se verifica ao nível da nossa região. De registar que nos períodos entre janeiro e abril e outubro e dezembro tivemos efetivamente mais dormidas face a 2019. No primeiro período, com uma média de crescimento na ordem dos 40% e no segundo período, entre outubro e dezembro, com um crescimento acima dos 10%. É de facto algo com o qual a região se deve congratular e acho que de facto constitui o corroborado de um dos principais objetivos para os quais trabalhamos, que é precisamente, conforme referido, trabalharmos para o esbatimento da sazonalidade na nossa região. O número de hóspedes registado no último ano totalizou 5,13 milhões de hóspedes, o que significa que superou, tal como em 2019, os 5 milhões, conforme tive a oportunidade de referir há pouco, culminando a procura de turistas nacionais e internacionais num crescimento de 1,4% face ao ano pré-pandemia e ainda uma mais pronunciada subida face a 2022, na ordem dos 7,7%. Ao nível dos proveitos, conforme tive a oportunidade também de referir, proveitos na ordem dos 1.592 milhões de euros ao nível do alojamento turístico. Superamos novamente os 1.500 milhões de euros, conforme tinha dito, mais 12% do que no ano anterior, e quando comparamos a 2019, como podem ver, o crescimento ainda é muito mais expressivo. Os campos de golfe da região foram responsáveis, conforme disse, por 2/3 do volume do golfe no país. No Algarve jogaram-se 1,4 milhões de voltas em 2023, número aliás que constituiu o máximo histórico registado pelo golfe no nosso país. Também ao nível da atividade turística, a nível de passageiros movimentados no aeroporto, o aeroporto de Faro nunca tinha recebido antes tantos passageiros, assinalando uma subida de 18% face a 2022 e 7% quando comparamos a 2019, que era até agora, como sabem, o melhor ano turístico de sempre. Em jeito de balanço, tivemos mais hóspedes, estadas médias mais curtas face àquilo que foi o período pré-pandemia. O mercado britânico, um daqueles que são os nossos principais mercados consolidados, não obstante essa consolidação, registrou níveis de crescimento em 2023 face a 2022, representando no presente 37% do total de dormidas de não residentes na região. Aliás, também como também o próprio INE tem destacado nos últimos relatórios, foi no Algarve que se concentraram mais de metade das dormidas em Portugal do mercado irlandês, com um peso de 74%, e do mercado britânico, com um peso de cerca de 60%. Depois, para além daquilo que são os nossos mercados consolidados, que não obstante essa consolidação, conforme referi, registaram um nível de crescimento bastante agradável em 2023, temos aqueles que são os nossos considerados os mercados emergentes, com um claro destaque e sebejamente comentado para o mercado norte-americano, entre Estados Unidos e Canadá, em que temos um crescimento superior a 70% face a 2019. Mais uma vez, também neste balanço, uma nova referência para o golfe, um setor tão importante para a região e em que, tendo mais de metade, ou cerca de metade, da oferta de campos de golfe a nível nacional, vemos aqui aquilo que é o peso que esta atividade tem a nível do turismo, ficando de uma forma muito clara expresso que o turista que vem jogar golfe para Portugal, vem jogar golfe para o Algarve. Ainda sobre aquilo que é o nosso nível de conectividade aérea no presente, e obviamente agradecendo ao aeroporto de Faro o fornecimento destes dados. Neste momento o aeroporto de Faro encontra-se ligado a 81 aeroportos,
com ligações a 20 países, sendo que temos como novidades para este ano, já para 2024, os Estados Unidos da América, Marrocos e a Hungria. Em termos de companhias, temos neste momento 27 companhias a operar no aeroporto de Faro, sendo novidades, conforme também já foi referido, a ligação direta Açores-Faro, operada pela SATA, assim como também, subejamente comentada, mas também bastante reconhecida e apreciada pela região, a ligação direta que vamos ter aos Estados Unidos, a Nova Iorque, a partir de maio deste ano, com o primeiro voo inaugural a realizar-se no dia 24 de maio, com a chegada prevista ao aeroporto de Faro na manhã do dia 25. Arrancamos o ano com 81 rotas, mais 2 rotas face a 2023, sendo que dentro destas novidades temos 6 novas rotas que acrescentam um total de mais 136 mil lugares dentro daquilo que são as possibilidades de transporte de passageiros para a nossa região. Também o destaque para 3 novos serviços, Liverpool, Southampton e Hanover, mercados considerados por nós principais, num total de mais 72 mil lugares que teremos disponíveis para quem se queira deslocar para a nossa região através deste meio de transporte fundamental. Feito um balanço genérico daquilo que foi a nossa atividade em 2023, assim como também caracterizado aquilo que é o peso do setor na região, cumpre-nos agora também definir um pouco aquilo que serão as nossas estratégias futuras. E as nossas estratégias futuras e toda a nossa atividade estará assente em 4 eixos de atuação em 2024. Ao nível da estruturação de produto, da valorização da nossa oferta, da notoriedade do nosso destino e da digitalização também do nosso destino. Ao nível da estruturação de produto, um primeiro destaque, como é óbvio, para aquilo que é o nosso plano de marketing estratégico para o turismo do Algarve. Trata-se do nosso documento orientador da estratégia do turismo para a região. É desenvolvido pelo Turismo do Algarve com o apoio técnico da Universidade do Algarve, que tem aqui um papel fundamental, conferindo-nos aqui um caráter científico e muito apurado daquilo que é a análise dos mercados, daquilo que é a definição das nossas estratégias para o futuro. Tivemos uma primeira edição entre 2015 e 2018, uma segunda edição entre 2020 e 2023 e temos esta terceira edição que será lançada até ao final do terceiro trimestre de 2024. Eu estou-me a rir e o Duarte já está a pôr as mãos na cabeça, porque estando ali o Duarte responsável por levar a cabo os trabalhos preparatórios deste documento orientador estratégico para o turismo do Algarve, ele ainda me tinha pedido para colocar até ao final do ano, mas só para colocar mais um bocadinho de pressão e porque tínhamos aqui um objetivo de podermos apresentar aquilo que é o nosso plano estratégico. Por alturas, quando fizermos um ano de mandato, ou por alturas do Dia Mundial do Turismo, colocar aqui esta pressão adicional. Porque de facto é neste documento que esta Comissão Executiva, a Comissão Executiva que preside neste momento este mandato até 2028, terá aqui a oportunidade de definir aquilo que é o caminho que entendemos que a região deverá seguir a nível do setor do turismo e portanto é neste documento que ficará explanado aquilo que é a nossa estratégia, aquilo que serão os nossos objetivos, aquilo que serão as nossas metas que pretendemos atingir até ao final deste mandato. Este processo, conforme disse, que vai ser levado a cabo, que já foi iniciado, aliás, passa por um diagnóstico aprofundado da região, com análise de documentos orientadores, estratégicos, caracterização da nossa oferta, avaliação da performance da região, um conjunto muito vasto de reuniões com os stakeholders principais da região, públicos e privados, associações representativas do setor, empresas, comunidade científica, todos vão ser ouvidos, como também foram na elaboração dos planos anteriores, para darem o seu contributo neste tão importante documento estratégico para a região. Depois deste primeiro passo, será feita a análise da concorrência, serão feitas o levantamento das principais tendências no turismo, definidos e organizados os principais mercados-alvo, os principais produtos e segmentos por mercado, serão feitas todas as análises que depois desembocará naquilo que é a nossa proposta de planos de ação e para o período entre 2024 e 2028. Neste âmbito daquilo que é a estruturação do produto, para além do plano de marketing estratégico, permitam-me aqui uma referência muito particular para o trabalho desenvolvido ao nível do nosso Observatório para o Turismo Sustentável do Algarve.
Como sabem, e é do vosso conhecimento, julgo, desde 2019 que temos este observatório certificado a nível internacional, integrante da Rede Internacional de Observatórios de Turismo Sustentável das Nações Unidas, que tem feito a monitorização da nossa atividade turística e apoia aquilo que são as nossas tomadas de decisão para o desenvolvimento sustentável do Algarve. Em 2023, demos continuidade a essa análise com recolhas de dados das percepções dos residentes, das empresas, dos turistas, com um conjunto de inquéritos realizados em diferentes períodos do ano, períodos de época baixa, períodos de época alta, para de facto termos aquilo que é a percepção nestes três segmentos ou nestas três vertentes daquilo que é a nossa atividade turística na região. Qual é o trabalho agora que vamos fazer? Depois, no final do ano, termos apresentado o resultado destes inquéritos e termos feito uma primeira apresentação pública daquilo que é a plataforma de sistema de apoio à decisão que vem deste Observatório de Turismo Sustentável do Algarve e que está materializada naquele que foi o projeto Monitude que tivemos a oportunidade de apresentar com a Universidade do Algarve no final do ano passado, pretendemos em 2024 melhorar e apurar esta plataforma e dar continuidade aos trabalhos que temos vindo a desenvolver até aqui. Vamos consolidar e expandir aquilo que são as bases de dados e aquilo que alimenta esta plataforma e aquilo que fornece dados para nós definirmos as estratégias ao nível do Observatório. Vamos continuar a realizar mais inquéritos para recolher mais percepções nas três vertentes de residentes, turistas, empresas da região, mais uma vez realizados em períodos de época alta e de época baixa da nossa região. Depois vamos apostar também fortemente agora em 2024 naquilo que serão um conjunto de atividades de divulgação dos resultados, porque isto de facto muitas vezes termos os instrumentos e termos o conhecimento, mas eles não serem partilhados, não serem dados a conhecer, não ensinarmos os diferentes stakeholders da região a fazerem uso destes instrumentos, pouco adianta muitas vezes desenvolvermos este tipo de instrumentos e portanto vai ser também um foco ao nível das atividades do Observatório para 2024 a realização de um conjunto de ações de divulgação, de apresentação de resultados, de apresentação da plataforma, de explicação de como a mesma funciona, isto a um conjunto muito vasto de entidades públicas, privadas, empresas, público em geral, portanto, na perspectiva precisamente de que este instrumento sirva a todos na região como forma de suporte às nossas tomadas de decisão e ao nível daquilo que é a intervenção no território. Ainda a este nível e precisamente neste âmbito, pretendemos criar um grupo de trabalho local envolvendo todos estes players, precisamente para que possamos enriquecer aquilo que são os contributos no âmbito dos trabalhos desenvolvidos ao nível do Observatório. Para além disto, obviamente, vamos continuar a produzir aquilo que são os relatórios anuais, por força da nossa integração na rede internacional, trabalho que será levado a cabo em grande medida pela equipa técnica da Universidade do Algarve, a quem obviamente não posso deixar de agradecer penhoradamente todo o empenho que tem colocado neste projeto já desde 2020. Porque, de facto, precisamos de continuar a apostar naquilo que é a diversidade e a complementaridade de uma oferta sustentável na região. Para além daqueles que são os nossos produtos mais consolidados, como o Sol e Mar, o Golfo, temos aqui claramente prevista também, já para 2024, um reforço da nossa aposta ao nível daquilo que são as atividades do turismo de natureza. E neste caso, permitam-me realçar aqui a apresentação pública que tivemos a oportunidade de fazer há poucas semanas na nossa sede do Turismo do Algarve, com a reativação da marca Algarve Walking Seasons. Portanto, é uma marca que nós vamos reativar agora em 2024, que tem por objetivo a promoção de forma articulada dos 4 festivais de caminhadas que temos no interior do Algarve, que de facto são uma oportunidade única para conhecer um Algarve diferente, um Algarve que vai muito para além da nossa costa, muito para além das nossas praias, internacionalmente reconhecidas. Estamos a falar de 4 festivais que acontecem durante os períodos de época baixa. Vamos falar do Festival dos Caminheiros, La Platinha em Sanlúcar, do Ameixal em Olé, Barão de São João em Lagos e de Monchique, aproveitando para cumprimentar ali o nosso Presidente da Câmara de Monchique, a quem agradeço, obviamente, também como os restantes colegas, o prazer que nos dão de acompanharem aqui esta nossa apresentação. É, de facto, um conjunto de atividades bastante relevante, são mais de 200 atividades compreendidas nestes 4 festivais, com a possibilidade de participação de mais de 3.000 pessoas em todas estas atividades que vão ter lugar na nossa região agora em 2024. Ainda no mesmo âmbito, o regresso do nosso Algarve Nature Fest. Portanto, como sabem, é um evento icónico para nós, ao nível do turismo natural, do turismo do Algarve. É, se calhar, daqueles eventos
permitiu, de alguma forma, alavancar mais aquilo que têm sido as nossas estratégias de promoção do turismo de natureza, de promoção do nosso interior, de promoção de um conhecimento total da nossa região. Como disse, regressa em 2024, ainda não temos o conceito definido e, portanto, já agora também aproveito para desafiar os nossos presidentes de Câmara aqui presentes, os 16 municípios que nos acompanham aqui mais um ano aqui no nosso stand, para abraçarem este evento também em 2024, que congrega em si um conjunto muito vasto de experiências de turismo de natureza, tal como caminhadas, passeios de barco ou de bicicleta, observação de aves, de cetáceos, entre muitas outras atividades. Para além de depois ter uma particularidade muito interessante, é que permite envolver também ele diversos públicos. Não fazemos este evento apenas para os turistas que nos visitam na região quando acontece este evento. Fazemos este evento também muito para os residentes, muito para os nossos locais, muito para as nossas comunidades escolares, que fazemos questão de envolver num conjunto alargado de atividades que acontecem por razão deste evento, assim como também, obviamente, para aquilo que são as nossas empresas que desenvolvem a sua atividade à volta do turismo de natureza, com uma mostra das suas atividades, com a parceria com estas empresas, para levarmos a cabo esta mostra de atividades que levamos na região, dentro deste segmento do turismo de natureza. Mas, de facto, também a nossa complementaridade não se faz só através do turismo de natureza, nem só do segmento náutico, por exemplo, que tivemos esta manhã aqui a oportunidade de acompanhar as novidades para 2024 das estações náuticas que temos na região. Aqui também uma relevância particular para alguns produtos diferenciadores e complementares que temos vindo a trabalhar a sua estruturação nos últimos anos, em conjunto com o Turismo de Portugal, e que permitam-me aqui também realçar. De facto, desde 2020 que o Turismo do Algarve integra aquele que é o grupo dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial. Tem por objetivo promover um conjunto de atividades em locais de indústria viva ou de património industrial que, para surpresa de muitos, temos bastante oferta a este nível também na nossa região do Algarve. De facto, neste momento o Algarve conta já com 22 parceiros inscritos nesta rede de oferta turística nacional, que terão a oportunidade, agora já muito em breve, ali está também a referência, aliás, houve também aqui na BTL uma apresentação esta manhã, precisamente desta que vai ser a Agenda Nacional à descoberta do turismo industrial no nosso país, sendo que o Algarve, com a participação destes 22 parceiros, vai também marcar presença e vai também marcar pela sua diversidade e pela complementaridade da sua oferta na região a este nível. No mesmo segmento e partindo para a área cultural, que também aqui, conforme dizemos por diversas vezes, estão sempre de mãos dadas com o turismo. Aliás, abrindo aqui um parênteses, praticamente todas as atividades andam de mãos dadas com o turismo na região do Algarve. Por muitas vezes, com a anterior diretora regional de cultura, entretanto agora inserida na unidade de cultura da CCDR, comentávamos a cultura e o turismo andam sempre par a par. Com o meu colega diretor regional do IPDJ, do Desporto e da Juventude, o mesmo comentário. O desporto e o turismo andam sempre par a par. E, portanto, de facto, também aqui, no âmbito da cultura, permitam-me destacar aquilo que foi também um produto trabalhado nos últimos anos. Começou com a Direção Regional de Cultura do Algarve, entretanto extinta, mas prosseguiremos esse trabalho agora com a Unidade de Cultura da CCDR, sobre um conjunto de passeios literários que propõem, de facto, um olhar diferente, mediado pela literatura, sobre a região do Algarve. Temos uma rota literária do Algarve com 16 itinerários, uma rota literária de Saramago no Algarve, também ela com 13 itinerários, que permite de facto ter um conhecimento diferente da nossa região. Pelos olhos de Saramago, que há cerca de 40 anos visitou e teve a oportunidade de escrever muitos daqueles que são os concelhos, cidades, vilas da nossa região, e hoje permite-nos visitarmos aos olhos de Saramago, lá está, como evoluíram esses concelhos, mas também da mesma forma como se mantiveram as tradições e como se manteve a nossa cultura e a nossa identidade regional. Trata-se de um projeto candidatado à Linha de Financiamento do Turismo de Portugal, em que, conforme referi, o Turismo de Portugal, o Turismo do Algarve é parceiro da Unidade de Cultura da CCDR do Algarve para a promoção destas rotas literárias. Aliás, também permitam-me a este ponto fazer aqui uma breve referência à curiosidade que estas rotas têm suscitado, muito em particular junto do mercado espanhol. Eu recordo-me que no final do ano passado lançámos um press release destinado especificamente ao mercado espanhol a divulgar estas rotas literárias e, em particular, as rotas literárias do Saramago. E, de facto, é incrível a ressonância que esta nota de imprensa teve no mercado espanhol, a partir do momento em que gerou um conjunto muito vasto de entrevistas em rádios regionais, rádios nacionais, jornais e até televisões espanholas, tendo até inclusivamente agora na própria edição da Fitur, já este ano, ainda o assunto vindo ao de cima e a procura da região por esta oferta junto daquilo que tem sido o mercado espanhol.
Passando agora para outro eixo, isto depois de darmos aqui apenas alguns dos exemplos de alguns dos segmentos onde trabalhamos esta diversidade e esta complementaridade da nossa oferta, para além de muitos outros, conforme também tive aqui a oportunidade de referir. Porque entendemos ser fulcral, de facto, insistimos na valorização da nossa oferta, insistimos na valorização e na qualificação dos serviços, das infraestruturas, de tudo aquilo que proporcionamos a quem nos visita na região. E logo à partida, por aqueles que serão, ou será, efetivamente, um dos nossos principais desafios que teremos para gerir na região este ano, em 2024, a gestão da nossa água, a gestão deste recurso tão precioso para o qual as últimas circunstâncias têm suscitado uma atenção tão premente. Como é sabido, ainda que não sendo uma situação nova, de facto a região já convive com o problema da seca há décadas. Eu pelo menos lembro-me até muito jovem, já temos passado por períodos até inclusive bem mais difíceis, em que chegámos a ter períodos do dia em que não tínhamos água a correr nas nossas torneiras. Felizmente ainda não chegamos nesse ponto e de facto toda a região está a trabalhar para que não cheguemos. E de facto há aqui um comprometimento generalizado de todos os setores e um envolvimento de todas as entidades públicas e privadas da região para darem o seu contributo para a mitigação ou para a resolução deste problema. Neste âmbito e no âmbito do Plano de Contingência de Recursos Hídricos do Algarve, que decorreu daquilo que foi a resolução do Conselho de Ministros deputado pelo Governo há bem pouco tempo, em particular no setor do turismo, teremos a responsabilidade de implementação de um selo de eficiência hídrica destinado ao alojamento turístico do Algarve. E quando digo destinado ao alojamento turístico do Algarve, permitam-me especificar, destinado ao alojamento turístico num todo, desde os empreendimentos turísticos até ao alojamento local. Queremos todo o setor a dar o seu contributo ativo para a mitigação e para a resolução deste problema. Através de uma adesão voluntária e gratuita, muito à imagem daquilo que foi o trabalho que o Turismo de Portugal e as diferentes regiões de turismo desenvolveram quando do período da pandemia, com a implementação de um selo Clean and Safe, cujos méritos e ganhos acho que foram óbvios, tendo inclusive até servido de exemplo para outras iniciativas do género realizadas a nível internacional. Portanto, na mesma medida, tratar-se-á de um selo de adesão voluntária e gratuita por parte das nossas empresas da região, que, ao aderirem a este selo, comprometer-se-ão a fazer uma gestão eficiente da água e contribuir para aquele que é o objetivo que nos foi pedido de redução de 15% no setor da água, no setor urbano, na qual está incluído o consumo doméstico e não doméstico, e onde também está integrado o setor do turismo. Para além deste compromisso por uma eficiência deste bem, deste recurso, os empreendimentos que aderirem a este selo irão partilhar e incentivar boas práticas de eficiência hídrica junto dos seus colaboradores, junto dos seus clientes, junto dos seus utilizadores, e irão adotar um plano de ação, aqui creio eu que vai ser o principal contributo acima de todos, vão adotar um plano de ação para a eficiência hídrica, com a implementação de um conjunto de medidas prioritárias e estruturantes até ao final do ano. Este conjunto de medidas, permitam-me aqui também especificar e chamar aqui a atenção para o facto do envolvimento e do empenho de diversas entidades do setor público e privado na definição deste plano e na definição destas medidas. Logo à partida, pelas próprias associações representativas do setor, desde a AETA, desde a AISA até a HP, foram inúmeras as reuniões de trabalho que temos realizado desde dezembro do ano passado para prepararmos este conjunto de medidas, para o qual tivemos aqui um contributo fulcral e permitam-me também aqui evidenciar e agradecer a presença da Ana Paula da ADEN, que nós trouxemos para este processo precisamente para nos conferir aqui de alguma forma uma certificação técnica daquilo que será a eficácia destas medidas que nós vamos implementar. Trata-se de uma elencagem de 60 medidas, de entre as quais os empreendimentos turísticos poderão selecionar, conforme disse, entre prioritárias e estruturantes, e que serão implementadas ao longo do ano em 3 fases. E durante essas 3 fases, essa implementação das medidas será monitorizada ao nível daquilo que é a concretização das mesmas e depois, para além disso, conforme está ali referido, haverá um reporte e uma monitorização dos consumos de água que estes empreendimentos vão fazer, para que tenhamos uma forma de atestar a eficácia destas medidas. E aqui, mais uma vez, tenho que realçar o papel fundamental que a ADEN tem tido neste processo, que em conjunto com o Turismo de Portugal e com o Turismo do Algarve, temos desenvolvido aqui um trabalho que certamente vai ser meritório e vai dar um contributo muito forte para o atingimento dos objetivos a que nos propusemos e que nos subimos o compromisso com o atual Governo.
Porque a valorização da nossa oferta vai também muito para além desta questão e deste desafio que temos de evidenciar aqui dois casos, e que são dois casos que até inclusivamente nos permitem, e acho que é das maravilhas que tem de trabalharmos no setor do turismo, que é a possibilidade também que temos de intervir ao nível daquilo que é o nosso território, daquilo que são as nossas infraestruturas, daquilo que é a nossa oferta que propiciamos a quem nos visita. Permitam-me aqui identificar em particular duas dessas ações, duas dessas estratégias. Uma no sentido da valorização daquilo que é o Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina. Saudando o meu colega do Alentejo, José Santos, que desde o primeiro momento, desde aquilo que foi a infelicidade dos incêndios que aconteceram neste território em agosto, em conjunto começámos a trabalhar num conjunto de respostas precisamente ao impacto provocado por estes incêndios. E, portanto, nesse sentido, estamos a desenvolver um projeto, uma candidatura entre o Algarve e o Alentejo para intervirmos precisamente na recuperação, valorização e promoção deste território afetado por estes incêndios de agosto de 2023. Temos previstas ações como campanhas promocionais, press trips, fan trips, assim como intervenção ao nível dos equipamentos que ficaram danificados pelo incêndio, seja ao nível da reposição de sinaléticas, reposição dos trilhos e, por exemplo, aqui evidenciado nesta fotografia em particular, a reposição de uma ponte pedonal que inclusivamente liga as duas regiões num dos trajetos que temos desta Costa Vicentina. Vamos desenvolver este projeto ao abrigo de uma candidatura à linha mais interior do turismo de Portugal e a candidatura já foi feita, aguardamos apenas já a aprovação, temos o levantamento dos custos efetuado, dos fornecedores para fazer a reposição dos equipamentos e, portanto, contamos muito em breve a iniciar esta intervenção nesta parte muito importante do nosso território. Depois, permitam-me também identificar aqui outro exemplo, através daquilo que é uma rede urbana de fortalezas entre o Alentejo e o Algarve. Um projeto candidatado já agora no âmbito de Portugal 2030, projeto este liderado pelo município de Elvas, mas não é pelo facto de termos um município do Alentejo a liderar este projeto que o Algarve, que os municípios do Algarve e que o turismo do Algarve não assumem aqui também o seu compromisso e não colocam aqui também todo o seu empenho. Este projeto terá como objetivo o fortalecimento da competitividade do sistema urbano por via daquilo que é a qualificação do património das nossas fortificações. Em particular, na nossa região, temos envolvidos os municípios de Castro Marim e de Alcotim. Aproveito também para cumprimentar, já estive aí com o Sr. Presidente da Câmara de Castro Marim, que não estou a ver, mas aproveito também para o cumprimentar, mas que de facto também desde o primeiro momento que aderiram a este projeto, que nos vai permitir aqui também neste segmento muito em específico, por um lado, ao nível dos municípios, intervir dentro daquilo que é as edificações, dentro daquilo que é o nosso património cultural e depois deixando às entidades regionais aquilo que é a nossa matéria, aquilo que é a nossa especialização, naquilo que diz respeito à promoção destes roteiros, à promoção desta rede, à promoção destes equipamentos, desta nossa oferta cultural e patrimonial que temos na região. Ainda uma referência para aquilo que é o projeto também sebejamente conhecido e que já leva algumas edições, o Renature Monchique. Temos neste momento a decorrer uma nova fase do projeto. Nesta fase serão plantadas mais 125 mil árvores, incluindo a espécie de carvalho de Monchique. É de facto aqui mais um exemplo que nos permite intervir no território, dar um contributo, dar resposta àquilo que também foram acontecimentos infelizes que tivemos na região ao longo dos anos, mas que não obstante uma recuperação mais imediata, nos permite continuar a ter aqui uma intervenção continuada. Nesta fase, que será inclusivamente a fase em que teremos o maior financiamento de sempre por parte do nosso parceiro financiador deste projeto, que, como sabem, é a Ryanair, que vai investir nesta fase mais 400 mil euros para a plantação de mais estas 125 mil árvores. Para além da Ryanair, financiador, mais uma vez contamos com a parceria de parceiros, passando a redundância, tão fundamentais como são a GEOTA, o ICNF e, mais uma vez, a Câmara Municipal de Monchique. Aliás, permitam-me aqui também referir, são inúmeros os exemplos que temos para demonstrar aquilo que tem sido o espírito colaborativo e de parcerias que a região tem demonstrado, não só no setor do turismo, mas muito em particular no setor do turismo, e que tem-nos permitido, por isso, desenvolver tanta atividade e obter tão bons resultados nos últimos anos. Nem a propósito, ainda a nível de valorização da oferta, e depois da realização desta semana, daquela que foi a primeira gala Michelin exclusivamente dedicada ao nosso país, que teve lugar, muito nos apraz, na nossa região,
e que só veio evidenciar precisamente aquilo que é o papel essencial que a gastronomia e o enoturismo ocupam nos dias de hoje, ao nível daquilo que é a promoção turística dos nossos territórios e das experiências que os mesmos propiciam a quem nos visita. Neste âmbito, aqui uma referência em particular para a dieta mediterrânica. Já ontem tivemos aqui a apresentação, neste mesmo auditório, durante o período da manhã, pela CCDR e pela Universidade do Algarve, daquilo que é o plano de salvaguarda para a dieta mediterrânea do Algarve num horizonte 2023-2027, e também aqui o turismo do Algarve assume um papel ao nível daquilo que é a valorização e a promoção desta dieta. E como referia, para além da dieta mediterrânica, para além da gastronomia, uma ligação aqui muito forte com aquilo que é a nossa oferta de enoturismo, aquilo que é a oferta dos nossos vinhos, que aliás vão ter a oportunidade de conhecer muito mais em particular, já a seguir à minha apresentação, com a presença aqui da Sara Silva, nossa Presidente da CBA, que aproveito também para cumprimentar e que já de seguida à minha apresentação terá a oportunidade de vos apresentar aquilo que é a nossa Algarve Wine Tourism, a nossa nova rota dos vinhos da região, dinamizada pela CBA e na qual obviamente o turismo do Algarve assume aqui também o seu papel de promoção a nível internacional. Por último, a nível da valorização da oferta, uma referência para as pessoas, porque de facto estamos a falar de um setor, como dizemos muitas vezes, de pessoas para pessoas, e porque dizemos de facto também que as pessoas são os mais importantes dentro daquilo que é o nosso setor, temos que ir para além das palavras. E portanto, nessa medida, permitam-me aqui também evidenciar algo que apresentámos já há relativamente pouco tempo, ainda nem sei, talvez ainda nem há um mês, na nossa sede do Turismo do Algarve em Faro, que se trata deste programa de formação denominado Competências de Futuro Algarve. De facto, resulta de uma conversa muito prática que tínhamos, eu e o Carlos Abad, Presidente do Turismo de Portugal, que também aproveito para saudar, no final do ano passado, em que definimos que 2024 seria o ano em que iríamos apostar num plano de formação para o setor do turismo, para os nossos trabalhadores, para as nossas empresas, que conforme têm aí a oportunidade de verificar, contempla 440 horas de formação para um total de 1.800 participantes e que resultou de um diagnóstico realizado ao próprio setor no final do ano passado. Ou seja, no final do ano passado lançámos um questionário ao setor com um forte empenho por parte das associações representativas do setor que nos permitiu identificar quais as áreas efetivamente que as empresas, que os trabalhadores identificaram como necessárias, como mais-valia para obterem formação ao longo de 2024, para qualificarem e valorizarem aquilo que é a oferta dos seus serviços. E, portanto, desse mesmo questionário que lançámos, resultou este plano de formação assente em 4 eixos, que contempla vertentes de liderança e gestão de equipas, competências de gestão, marketing e literacia digital, a excelência no setor do turismo e, como não poderia deixar de ser, face às circunstâncias, a gestão sustentável dos recursos e da eficiência hídrica. De facto, temos aqui uma oportunidade para qualificar talvez como nunca os nossos trabalhadores. E portanto aqui o repto que lanço, como eu reformo referia, nós lançámos este programa ainda nem há um mês, segundo os últimos dados que tive, já impactámos em quase cerca de 300 trabalhadores na região, só neste último mês, e portanto é um desafio que lanço a todas as empresas da região, é que adiram a este plano de formação. São formações gratuitas, são formações, muitas delas na vertente online, mas também todas elas, e permitam-me aqui também essa referência, consubstanciadas naquilo que são as ofertas proporcionadas pelas nossas escolas de hotelaria e turismo que temos na região. A Escola do Algarve, em Faro, a Escola de Vila Real de Santo António e a Escola de Portimão, onde inclusivamente, aliás, tive a oportunidade de estar ontem à noite naquilo que foi o encerramento de mais um concurso interescolas a nível nacional das escolas de hotelaria e turismo de Portugal, que teve lugar na nossa região, facto que também muito nos apraz e que de facto só vem evidenciar a qualidade daquilo que são os formandos que saem das nossas escolas e muito em particular, já agora, permitam puxar a brasa à nossa sardinha, em particular das nossas 3 escolas na região. Não é por acaso que também, diante dos galardoados ontem neste concurso, tivemos alunos das nossas escolas do Algarve. Porque o destino também vive, obviamente, de notoriedade. Uma referência, claro está,
para aquele que é o nosso segmento premium, aquele segmento que há mais anos nos confere precisamente essa notoriedade internacional. De facto, o Algarve tem sido recorrentemente, já é a 10ª vez que somos eleitos e recebemos a distinção de melhor destino europeu de praia, melhor destino de praia da Europa, pelos World Travel Awards. Estamos nomeados novamente este ano, teremos a gala de atribuição dos prémios, salvo erro, na próxima semana, em Berlim. Ainda não sabemos se seremos novamente contemplados ou não, mas independentemente de o sermos ou não este ano novamente, estes 10 reconhecimentos deste galardão nos últimos anos já ninguém nos tira, para além de todos os outros reconhecimentos internacionais que as nossas praias têm tido nos últimos anos. Aliás, ainda também, salvo erro, esta semana, ou mesmo na semana passada, tivemos a TripAdvisor a eleger como a praia mais bonita do mundo a nossa praia da Falésia, em Albufeira, aproveitando também para cumprimentar os seus autarcas de Albufeira aqui presentes. Refira-se que nesta última nomeação para este prémio, o Algarve ficou à frente de destinos como Cannes, Corfu, Costa Navarino, Maiorca, Marbella e até Sardenha, na Itália. Para esta notoriedade também, obviamente, contribui muito aquilo que são as ofertas de animação turística que proporcionamos a quem nos visita na região ao longo de todo o ano. E aqui permitam-me frisar novamente o ao longo de todo o ano, porque de facto o Algarve cada vez mais proporciona boas motivações de visita, experiências inesquecíveis a quem nos visita durante todo o ano. Nesta medida, se em 2023 apoiámos mais de 100 eventos, seja financeiramente, com divulgação em meios próprios, em outdoors da região, divulgámos mais de 1000 eventos em 2023, em 2024 reforçaremos este nível de apoios. Aliás, já em 2023, face a 2022, aumentámos o nível de apoios financeiros que atribuímos aos eventos que acontecem na região ao longo do ano e pretendemos reforçar esse apoio em 2024. Da mesma forma que pretendemos, obviamente, continuar a reforçar e a captar aquilo que são os grandes eventos internacionais que nos conferem muito também daquilo que é esta notoriedade internacional do destino Algarve. De facto, tivemos já há poucas semanas a Volta ao Algarve em bicicleta, que como é sebejamente conhecido, um dos principais eventos do ciclismo a nível europeu e mundial, tendo contado inclusivamente com mais de uma dezena de equipas do World Tour de ciclismo mundial. É sebejamente conhecido a projeção internacional e a oportunidade única que temos de apresentar o nosso destino através daquelas imagens que passam em tantos canais de mais de 60 países onde é transmitida esta nossa Volta ao Algarve. Conforme referi há pouco, tivemos esta semana a primeira gala Michelin exclusivamente dedicada a Portugal, também realizada na nossa região, e vamos ter dentro de poucas semanas mais uma edição do Grande Prémio de MotoGP, que não é só de MotoGP, é de Moto2, de Moto3, pela primeira vez no nosso país, também de MotoE, conferindo aqui também aquilo que é o caráter sustentável destes eventos internacionais e, portanto, de facto, conforme temos referido desde o início deste mandato, é nossa estratégia continuar a apostar e captar mais eventos internacionais para a região, desafiando o Estado Central e o Turismo de Portugal, naturalmente, para a disponibilização de programas de financiamento, mas programas de financiamento para a captação destes grandes eventos que nos permita garantir esta captação de uma forma estável, segura e duradoura a nível dos anos vindouros. Também a este nível, e porque a notoriedade também se faz muito a partir daquilo que são as ações promocionais que desenvolvemos ao longo de todo o ano. Em 2024 o Algarve vai marcar presença em cerca de 70 feiras e eventos promocionais em 15 mercados de toda a Europa e de alguns países do mundo, permitindo-me aqui destacar um deles, que é este Travel Marketplace, que vamos ter lugar em outubro deste ano, onde teremos a oportunidade para potenciar precisamente aquilo que é esta nova ligação que temos aos Estados Unidos. Será uma oportunidade única que vamos proporcionar a 150 agentes de viagens dos Estados Unidos e Canadá que vão viajar para o Algarve nesta altura para conhecer a nossa região in loco e ter um conjunto muito vasto de reuniões B2B com as empresas da nossa região. De facto, são um conjunto muito vasto de eventos que vamos levar a cabo ao longo deste ano para promover esta nova rota e, portanto, queremos ser também aqui uma oportunidade única para a região e que terá que aproveitar para que possamos não só consolidar a rota, estendê-la naquilo que é o período que ela vai ter lugar. Recordo que ela neste momento está prevista ter lugar entre maio e setembro em cada ano, mas é de facto aqui também uma aposta nossa que ela se estenda também naquilo que é o período em que vão ter lugar estes voos.
Ao nível de FAM e press trips, vamos ter mais de 100 press trips multimercados, cerca de 180 FAM trips com operadores turísticos internacionais, que temos precisamente por objetivo dar a conhecer o nosso território, a oferta turística, proporcionando quer a jornalistas, quer aos operadores turísticos, experiências únicas na nossa região, experiências únicas no nosso destino e incentivando em todas elas a produção de conteúdos sobre a nossa região. Também ainda ao nível da conectividade aérea. Vamos ter a realização de campanhas de co-marketing, vão ser cerca de 90 campanhas em 17 mercados, 22 campanhas com companhias aéreas, 68 campanhas com operadores turísticos internacionais e OTAs, com o objetivo, obviamente, de divulgar aquilo que são as ligações aéreas existentes ao nosso aeroporto de Faro e da promoção do hard selling com os nossos operadores turísticos. A notoriedade também se faz através das nossas publicações, que estão presentes não só nos nossos postos de turismo, não só nas nossas feiras, mas também em tudo aquilo que é os sites online onde divulgamos toda aquela que é a nossa atividade e a nossa informação turística. E, portanto, a nossa notoriedade também se faz através da produção de novas edições. Temos aqui dois exemplos de duas novas edições que produzimos no final do ano passado, início deste ano, uma relacionada com os nossos descobrimentos, muito alavancada naquilo que é a nossa oferta turística nos territórios de Lagos, de Sagres, da Fortaleza de Sagres, da nossa Caravela, onde instalámos um centro interpretativo no final do ano passado, e também, mais uma vez, relacionado com a nossa dieta mediterrânica e com a nossa gastronomia. Conforme referia, porque também assumem aqui um papel muito importante, uma referência para os nossos postos de turismo. Refiram-se que em 2023 realizaram perto de 400 mil atendimentos presenciais e, portanto, permitam-me aqui fazer este parênteses, quando muitas vezes, em muitos fóruns, discutimos sobre a informação turística e sobre a disponibilização e a forma de disponibilização da informação turística, e é muitas vezes comentado que hoje em dia já se consulta tudo online. Eu acho que estes cerca de 400 mil atendimentos presenciais que os nossos postos de turismo, que os nossos técnicos dos postos de turismo realizam nos nossos 21 postos que temos espalhados na região, vêm contrariar um pouco essa ideia. Não há nada como também o sorriso pessoal ao recebermos as pessoas, aquela informação muito em particular que conseguimos transmitir de outra forma que não o faremos, a não ser de uma forma presencial. Aqui uma referência apenas para aquilo que são o top 5 das nacionalidades que visitam os nossos postos de turismo. Temos a França, o Reino Unido, Espanha, Alemanha e, naturalmente, Portugal, assim como também aqui uma referência para aquilo que são os nossos top 5 de postos mais procurados, o nosso posto de turismo em Faro, os nossos postos de turismo em Lagos, Aeroporto, Tavira e Albufeira. Aliás, permitam-me dizer ainda neste âmbito que esta rede vai ser alargada muito em breve, com novas apostas por parte dos municípios, com quem em parceria estamos a fazer a articulação desta gestão partilhada dos nossos postos de turismo. Eu acho que eles não me levam a mal se eu evidenciar já aqui, vamos ter novos postos de turismo a abrir brevemente em Vila Real de Santo António e também no concelho de Lagoa. Mas também, conforme dizia, porque também qualquer destino turístico de excelência tem também que ter hoje uma forte aposta na digitalização do nosso destino, também uma referência para este eixo. E aqui permita-me evidenciar um investimento que fizemos no final do ano passado e que pretendemos reforçar ao longo deste ano, com a implementação de novas soluções tecnológicas para reforçar aquilo que também é a interação digital do turismo do Algarve com os nossos turistas. Passou por uma candidatura a um projeto denominado Algarve Mais Interativo e que passou pela instalação de painéis digitais que partilham informação turística, neste momento já instalados em 7 postos de turismo da região, mas que pretendemos alargar este investimento e esta abrangência já agora em 2024. Também uma novidade ao nível do nosso site Visita Algarve. Muitas vezes acabamos por ter a nossa informação muito espalhada por diferentes canais, por diferentes sites, por diferentes páginas. E, portanto, fizemos aqui um esforço que concluímos agora de integração de diferentes sites no nosso site Visita Algarve. Desde o site do Algarve Promotion, desde os conteúdos dos websites Visit Golf Algarve, do Cycling and Walking Algarve, todos estes conteúdos se encontram agora integrados num único site, no nosso site Visita Algarve. Teremos neste site também, nesta homepage, estará agora também um acesso exclusivo a uma área exclusiva para profissionais. Esta área para profissionais vai permitir o acesso a um painel de gestão de entidades, a uma área restrita de associados, vai disponibilizar informação privilegiada aos seus membros, contas correntes, faturas, planos de atividades e orçamento, informações sobre rotas aéreas, reportes de mercados.
conforme dizia, uma secção de associado exclusivamente destinada aos membros da ATA e aos nossos potenciais associados que pretendem aderir à nossa Associação de Promoção Turística Externa. Vai incluir informações relacionadas com o associativismo, com a agenda, com as feiras onde vamos participar, com os nossos planos de comercialização e vendas, notícias, agenda, lista de associados, acesso à informação de mercados e também a uma ferramenta de marketing tools que vamos disponibilizar. Para além disso, também uma secção para o Algarve Convention, perante aquilo que é a importância do segmento MICE para a nossa região, com uma área dedicada a este segmento, ao turismo, negócio e eventos, onde vai ser possível pesquisar sobre todos os venues que dispomos na região, por tipologia de espaços, por capacidades, adicionando aqui uma ferramenta também essencial para aquilo que são os operadores e para os agentes que trabalham este segmento. Para além desta integração de conteúdos, também vamos ter uma novidade no menu que procura uma melhoria do diretório das empresas que operam na área do turismo, permitindo inclusive às nossas próprias empresas da região terem acesso a um painel de gestão onde poderão registar diretamente o seu negócio e editar a informação relativamente ao mesmo de uma forma autónoma. No fundo, é isto que vos queria trazer aqui hoje, de uma forma mais ou menos sucinta. Este é o nosso caminho, é o caminho que temos vindo a trilhar desde que assumimos mandato a esta nova Comissão Executiva em agosto do ano passado. Este é o caminho que pretendemos levar a cabo em 2024 e claramente, obviamente, o desafio que vos deixamos é de que façam-no connosco, contamos convosco, da mesma maneira que vocês sabem que poderemos contar convosco. Permitam-me agradecer mais uma vez penhoradamente a vossa presença, a vossa atenção, a vossa participação e a dinâmica que têm imprimido e vão continuar a imprimir neste stand do turismo do Algarve, no stand da nossa região, aqui nesta que é aquela que é a principal montra do turismo a nível nacional, que abre-nos portas não só para aquilo que é o mercado nacional, mas também que nos abre portas para aquilo que é a visibilidade do nosso mercado num todo, a nível internacional. Desafio-vos a acompanhar todas as dinâmicas que vão acontecer aqui no nosso auditório ao longo dos próximos dias, não só já de seguida com a apresentação da CBA da nossa Rota dos Vinhos, com as degustações gastronómicas e de vinhos que vamos ter aqui recorrentemente, mas também e muito e principalmente para aquilo que vão ser também as apresentações que vão ser aqui realizadas pelos municípios nos próximos dias, inclusive nos próprios dias dirigidos ao público em geral, com os grandes eventos que vamos ter na região ao longo de 2024 e que serão aqui apresentadas neste palco nos próximos dias. Peço-vos imensa desculpa por também já de seguida não vos poder acompanhar muito mais aqui na atividade aqui no stand, porque tenho que me dirigir ali para um painel com os 5 presidentes das entidades regionais de turismo no âmbito do Prémio Nacional do BPI e do Expresso, que está a acontecer ou prestes a começar a acontecer aqui já mesmo ao lado, mas permitam-me mais uma vez agradecer a vossa presença, um cumprimento muito particular para os jornalistas presentes que vieram da região hoje acompanhar aqui este nosso dia e, portanto, muito obrigado a todos. Boa tarde, obrigado. Mais Algarve. O Algarve num clique.